Em junho de 2012, quando eu tinha apenas 13 anos de idade, a minha mãe precisou viajar para São Paulo. Então ficou eu, meu irmão gêmeo e o meu pai em casa. Éramos apenas nós quatro na casa, mas como a minha mãe estava viajando, ficou apenas nós três. Morávamos em uma roça em Montes Claros, Minas Gerais. E certa vez, em uma noite, lembro-me que era uma quinta-feira à noite, e do nada começamos a ouvir um som, como se tivesse algum animal se arrastando na garagem. A garagem ficava ao lado do quarto, no qual eu e meu irmão dividíamos. Na hora eu pensei que fosse um cachorro. Então eu abri a janela do nosso quarto para ver o que é que estava fazendo aquele barulho. E não consegui visualizar nada de anormal. O barulho tinha cessado. Então fechei novamente a janela do nosso quarto e poucos segundos depois, aquele mesmo barulho começou. Aquele som de algo se arrastando. Então eu abri a janela pela segunda vez. E desta vez eu olhei para fora, com a intenção de descobrir logo de uma vez por todas o que estava gerando aquele som estranho. Fiquei com a janela aberta por mais um tempo e percebi uma coisa, que assim que eu abri a janela, o som instantaneamente acabava, e quando eu voltava a me deitar, aquele mesmo som começava. Então comentei com o meu pai, e o mesmo me falou: "Ô Giga, isso não é cachorro não, meu filho." Eu estava meio que desconfiado daquilo. Então meu irmão se levantou de sua cama para saber o que estava acontecendo, pois o barulho de abrir e fechar a janela, junto do barulho de algo se arrastando, o fez perder o sono. Eu aproveitei em que todos estavam acordados e rapidamente peguei a lanterna e fui abrir a porta da sala para olhar o que era. Mas o meu pai gritou e disse: "Não abra esta porta, pelo amor de Deus." Eu fiquei bem intrigado com aquilo e o questionei o porquê de não abrir a porta da sala. Então, papai nos explicou que quando se trata de algo que a gente não conhece, e principalmente se for algo sobrenatural, não se deve ir olhar, pois aquilo pode nos trazer muitos danos à nossa vida. Eu e o meu irmão ficamos insistindo para o nosso pai nos deixar ir ver o que era aquilo. Lembro-me bem do meu pai dizendo: "Podem ir olhar se quiserem, mas depois que aparecer neguinho sendo assombrado, não me vem falar que não avisei." Então apagamos as luzes como sempre fazíamos antes para dormir. Na verdade, todas as luzes da casa eram apagadas. E voltamos a deitar. Mas por incrível que pareça, apenas quando encostei a minha cabeça no travesseiro para dormir, é que começava o barulho de algo se arrastando novamente. Então, o barulho se tornou mais intenso e pior, pois além do barulho de algo se arrastando, havia também um barulho de pá sendo batida contra algum galão. Aquele barulho foi se prolongando por um bom tempo, e logo percebemos que não iria dar para dormir daquele jeito. O nosso pai, vendo toda aquela situação embaraçosa, nos pediu para que fôssemos para o quarto dele. Feito isso, o barulho parou e aos poucos fomos pegando no sono, até que felizmente conseguimos dormir. Quando foi no dia seguinte, eu fui até a garagem e não havia nada lá. A única coisa que tinha lá perto era uma pá e um galãozinho com alguns entulhos. Então eu peguei a pá e comecei a bater no galão e vi que reproduzia exatamente o mesmo barulho da noite anterior. Então eu peguei tanto a pá quanto o galãozinho e guardei ambos em um quartinho de ferramentas que tinha lá no fundo da nossa casa. Isso foi uma sexta-feira, e quando chegou a noite e na hora de irmos dormir, aquele mesmo barulho da noite anterior havia começado do mesmo jeito. O barulho era de arrastar, porém desta vez
O barulho de batida era como se fosse de uma madeira em uma lata de tinta vazia. Era igualzinho. Eu e o meu irmão então começamos a perguntar quem era e o que queria, mas só se respondia batendo mais rápido. Logo já percebemos que era igual à noite anterior, e se ficássemos ali, não conseguiríamos dormir. Então meu pai falou que fôssemos para o quarto dele antes que a coisa piorasse, repetindo assim o pedido do nosso pai da noite anterior, com que tivéssemos uma boa noite de sono. Chegando no dia seguinte, já no sábado, meu pai nos disse assim, logo pela manhã: essa noite vamos trazer as camas de vocês para o meu quarto, pois vocês irão dormir aqui, pois esta coisa só faz barulho quando vocês estão no quarto de vocês. E se por acaso o barulho começar com vocês aqui no meu quarto, nós três tentaremos ver o que é que está fazendo esse barulho. Ficamos um pouco assustados, pois na verdade eu estava ficando com um pouco de medo. E por incrível que pareça, quando deitamos direto no quarto do nosso pai, não aconteceu nada, não houve barulho algum. Então ficamos dormindo no quarto do nosso pai junto dele, até que minha mãe chegasse. Depois que ela chegou, fomos dormir no nosso quarto e nunca mais se ouviu barulho algum na garagem. Hoje eu já tenho 22 anos, ou seja, já se passaram 9 anos e eu me lembro perfeitamente disso, como se fosse esses dias. E se fosse hoje, eu iria olhar o que era aquilo.